A arroba do boi gordo segue o movimento de alta no indicador CPEA. A valorização chega a quase 10% no acumulado deste ano. Sendo negociada acima de R$ 226. E quando a gente olha para os últimos 12 meses, a alta do preço é superior a 48%. Em 2020, a arroba do boi gordo saiu de R$ 192,95 no início do ano para R$ 226,60 no fechamento de ontem. No período, a valorização chega a 9,5%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 48,4%, com o preço da arroba evoluindo de R$ 152,70, negociados em 29 de julho de 2019, para R$ 226,60 ontem, no indicador CPEA-B3. Hoje, segundo as Safras e Mercado, saíram negócios a R$ 225 por arroba do boi comum e animais exportados para a China são negociados a R$ 230. Será que o preço no mercado interno também pode atingir esse patamar? Quem responde isso para a gente é o Fernando Iglesias, analista das Safras e Mercado. Fernando, boa tarde para você, direto aí de Curitiba. Qual que é a sua perspectiva de preço para a arroba do boi aqui no mercado interno? Primeiramente, boa tarde a todos. A perspectiva para essa primeira quinzena de agosto é de continuidade desse movimento de alta. A gente está num ambiente de oferta bastante restrito. Os frigoríficos encontram dificuldade em compor as escalas de abate mesmo nesses preços mais altos. Como você bem falou, já saíram negócios em São Paulo a 225 para animais que são destinados ao mercado doméstico e 230 segue para os animais que são destinados à China. Então, é mercado firme, com possibilidades de reajustes também para o boi destinado ao mercado doméstico. Você viu aí no gráfico que a gente apresentou uma valorização de 48% em um ano. Mas a gente teve um pico lá em novembro do ano passado em que a arroba chegou a R$ 240. Né? Você acredita que nesse segundo semestre, onde tradicionalmente o volume de exportação tende a aumentar, a gente consiga de novo chegar a esse patamar, Iglesias? Existe sim essa possibilidade. A gente tem uma preocupação nesse momento, que é essa rigidez da China em relação às normas em relação à Covid-19 no chão de fábrica, nos frigoríficos. Ontem, por exemplo, uma unidade aqui no Brasil de processamento de frango teve os embarques suspensos, mas é sempre bom a gente reforçar que essas suspensões não acontecem só no Brasil, em outros países também. E é o que tudo indica, aí para o último trimestre do ano, a China deve voltar, deve comprar muito bem carne, deve comprar volumes ainda expressivos, e mesmo com essas suspensões, o volume em julho continua muito bom nos embarques. Então a perspectiva, o cenário para o último trimestre do ano permite sim que haja essa possibilidade da arroba do boi gordo voltar a superar essa barreira de R$ 240 por arroba. A oferta também não dá sinais de que vai apresentar um crescimento muito amplo nesse ano de 2020. A seca é muito grande no centro-oeste, então a gente entra no último trimestre do ano, período em que a demanda deve atingir seu auge, com uma oferta ainda restrita, sem contar com animais de pasto de uma maneira efetiva. Então vai depender mais da oferta de confinados nesse período em que a demanda estará no seu auge. Agora, a gente tem aí, de toda a produção de carne bovina que a gente produz, tem um volume de 35%, que é um volume exportado, e 65% que é consumido aqui no mercado nacional. Eu queria que você fizesse um paralelo, enquanto a gente tem aí uma exportação turbinada por conta de $1 que favorece a exportação e também um apetite chinês maior, a gente tem ainda uma situação econômica interna aqui complicada, né? Para o consumidor fica difícil pagar o que a arroba está nesse momento. Como é que você faz esse paralelo entre o mercado de exportação e o mercado interno, pensando na rentabilidade do produtor aqui no Brasil? Olha, sem dúvida alguma, para a pecuária de corte em 2020, o grande diferencial são as exportações. A China compra muita carne no mercado internacional, não só carne do Brasil, compra de diversos outros países, compra carne suína dos Estados Unidos, da União Europeia, carne bovina da Argentina também, não é exclusividade do Brasil, e a tendência é que ela mantenha esse padrão. Já no mercado doméstico, o último trimestre tende a ser um período em que a maioria dos estados brasileiros já deve estar num
estágio mais avançado de retomada das suas atividades. Por mais que essa demanda não esteja no mesmo patamar anterior à pandemia, já há um precedente de otimismo para o mercado. A gente entra no ritmo de festas de final de ano, então não dá para comparar com a demanda que a gente tinha antes da pandemia com o último trimestre do ano passado, por exemplo. Mas já há um indício de que haverá frente ao que a gente viu no segundo trimestre de 2020. Então, o mercado fica um pouco otimista em relação ao consumo doméstico também, lógico, sempre pontuando que essa demanda não estará no mesmo patamar de anos anteriores. Mas se a gente comparar com o segundo trimestre de 2020, haverá sim uma perspectiva de melhora. Agora, Fernando, eu queria que você me ajudasse a fazer aqui uma previsão a longo prazo, né? Pensando nesse mercado da China, né, que é responsável aí pela compra de mais de 50% de todo o volume de exportação de carne bovina aqui do Brasil. Segundo um estudo feito pelos chineses, até por conta dessa tendência de ocidentalização, né, eles acreditam que até 2027 os chineses vão consumir algo em torno de 8 milhões de toneladas de carne bovina. Hoje a gente exporta aí 170 mil toneladas. Isso não representa nem 2% desse total. Pensando a longo prazo, você acredita que a pecuária brasileira vê aí um horizonte muito promissor, principalmente se referindo a esse mercado chinês? Para o mercado chinês especificamente, a gente sempre tem que pontuar que o que levou esse apetite de importação foi a peste suína africana. Ela acabou com o plantel de suínos da China, em torno de 40% do rebanho de suínos da China foi perdido em função da doença. Ainda há alguns focos da doença relatados nesse ano de 2020, e isso que leva a China ao mercado. A tendência aí para 2025, 2026, inclusive hoje saiu um reporte da FAO sobre isso, é que o rebanho de suínos na China já esteja próximo de sua recomposição, já esteja ali aos níveis de 2017, que foi quando começou os primeiros focos da doença no país. Então, nesse caso, a China segue buscando uma maior autonomia em relação à sua segurança alimentar, a produzir maiores volumes de carne. A gente já vê uma expansão da produção de carne de frango dentro da China e também vê uma tendência de recuperação da suinocultura nos próximos anos. Lógico, é um processo demorado, mas nos próximos 2 ou 3 anos o Brasil continuará com uma janela interessante de embarques com destino ao gigante asiático, né? Então, em todo caso, é sempre bom a gente ficar atento a essa evolução da PSA dentro da China para entender como que vai se comportar, como que esse rebanho de suínos da China vai se recompor. Tá certo, Fernando Iglesias, como deu para perceber, está todo ali agasalhado, está muito frio lá em Curitiba, 5 graus aí, né, Fernando? Começamos o dia 5 graus, agora um pouquinho mais. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia, a gente volta a se falar em breve. Boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde a todos.